de acordo com a Organização das Nações Unidas, que envolve esse ato de olhar para a alimentação e também o setor da agricultura. Mas os preços do mercado interno continuam altos para o consumidor de baixa renda. Isso porque os produtos básicos continuam com preços elevados. O ovo, por exemplo, está numa alta de 10,2% nas últimas 4 semanas. Já o feijão acumula uma alta de 5,4% nesse ano. A safra brasileira, se o clima ajudar, pode atingir 310 milhões de toneladas. E os Estados Unidos terão um aumento de 9% nas produções de soja, trigo e milho. E como você viu anteriormente, após o fim do embargo chinês, os preços das carnes bovinas e suínas também podem voltar a subir. Ainda sobre o preço dos alimentos básicos, a gente conversa agora com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Guilherme Moreira. Guilherme, uma boa noite. Assim como o Rafael mencionou, no mercado internacional os preços baixaram, mas esses produtos básicos ainda seguram os preços lá em cima aqui para o brasileiro. Qual é a perspectiva para o futuro? Se a safra de fato for boa, a gente pode imaginar que o preço dos alimentos, não que vá baixar, mas que pelo menos pare de aumentar? Boa noite. A alimentação é um problema sério, essa escalada de preços. Se a gente considerar desde o início da pandemia, os alimentos subiram, enquanto a inflação subiu em torno de 26%, os alimentos subiram 47%, mais que o dobro da inflação. E então essa queda dos alimentos é muito importante. O que a gente tem percebido esse ano é que os alimentos industrializados, que são aqueles que passam por algum processo industrial, embalagem, etc., eles têm caído de preço e foram os que subiram muito ao longo do ano. O que tem preocupado nesse começo de ano são realmente os produtos in natura, legumes, verduras, os tubérculos, o leite, os ovos, como foi mencionado, principalmente por causa do clima esse ano que está atípico. Então, você teve muita chuva, fora de época. A tendência é que eles estabilizem e até caiam um pouco de agora em diante. As carnes, por conta desses embargos, caíram esse ano, tanto as carnes bovinas quanto as aves, mas a tendência também, retomando as exportações, é que esses preços estabilizem. O fato é que os alimentos subiram muito, como eu disse, desde o início de 2020, mais de 50% na média, e mesmo que caiam um pouco, ainda assim, o preço na gôndola, que é o que interessa para o consumidor, ainda continuará muito alto, mesmo que esse aumento estabilize. Guilherme, boa noite da minha parte. Quando a gente olha para esses itens e que sofreram uma variação muito grande, a gente já mostrou arroz, feijão, a porcentagem do ovo, mais de 10%, a gente está falando de um perfil da população e que está consumindo o básico. Quando a gente analisa também esse grupo que está sendo mais afetado, a gente tem agora boa parte da população com uma condição muito pouca de comer o que é mais importante e digamos que é o mínimo. É a classe mais afetada nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Nós, na FIPE, a gente faz a pesquisa por faixas de renda e se você considerar as famílias que têm renda de até 3 salários mínimos, 66%, 67% da renda dessas famílias, elas gastam com habitação e alimentação. Então, quando a gente fala de uma inflação acumulada desde 2020 de mais de 50% de alimentação, é muito impactante para essa faixa de renda. As faixas de renda mais altas, elas deixam de consumir outras coisas, lazer, deixam de trocar o carro, enfim, você tem outras ferramentas para se defender. Mas quando a gente fala de uma família que vive com até 3 salários mínimos, muitas vezes um aumento de alimentação dessa magnitude que a gente viu nos últimos anos significa passar fome, significa ter uma insegurança alimentar de não saber se vai conseguir se alimentar adequadamente. Então, é um problema muito sério a inflação de alimentos. Por quê? Porque ela impacta muito forte exatamente nessas famílias que são mais vulneráveis. Professor, queria fazer uma pergunta direcionada justamente ao que o Rafael mencionou há pouco, sobre proteína animal. A gente tem um avanço da China na proteína animal, depois do embargo relacionado àquele caso de vaca louca atípica. Tem também um problema com carne suína da África, que faz a procura aqui no Brasil aumentar. Dito isso, a tendência ainda é negativa para o preço da proteína animal internamente, ou seja,
o externo acaba puxando e levando o preço lá para cima? Na verdade, foi problema na exportação nacional derrubou muito o preço da carne. E é verdade que a hora que retomar, esses preços puxam para cima. Mas, por outro lado, a gente tem alguns fatores que afetaram o preço das proteínas o ano passado, especialmente, que não acontecerão esse ano. Por exemplo, a gente não pode esquecer que tivemos uma guerra, estamos vivendo ainda uma guerra na Ucrânia, e que teve uma disparada de preços de rações, insumos veterinários, e que fez com que o custo de produção dessas proteínas subissem muito. Agora as coisas estão normalizando esses preços. Então, se por um lado a gente vai ter uma demanda maior que vai ter um aumento pode interromper esse movimento de queda de preço, pelo outro lado também você tem custos um pouco menores. Mas, mais uma vez, eu insisto, subiu muito a alimentação, as carnes subiram muito ano passado e continuam num patamar elevado e continuarão, mesmo que esse movimento de preços, de subida de preços não seja intenso, ainda assim elas continuarão mais caras lá na gôndola, que é o que interessa para o consumidor. Panorama nada bom. Guilherme, apesar da notícia que não é tão, digamos, positiva, a gente continua sempre torcendo pelo melhor e foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco dessas perspectivas. Boa noite a todos. Estamos à disposição aqui na FIP. Boa noite. O ministro Ricardo